Bom pessoal, hoje o PMI Internacional disponibilizou para download a versão draft, papel rascunho, PMBOK Guide da quinta edição. As primeiras impressões que eu pude ter analisando o capítulo de anexos, onde existe um resumo do que é abordado no livro, a gente pode constatar algumas mudanças, de certa forma, significativas. A primeira grande mudança que se tem é que até então a gente estava acostumado a trabalhar com 9 áreas de conhecimento. Dessa vez o PMBOK conta com a 10ª área, que seria gerenciamento de stakeholders. Eu falo stakeholders porque a tradução para português que seria utilizada pelo PMI Brasil partes interessadas. E, de certa forma, eu discordo desse aspecto, porque da mesma forma que existem partes interessadas, existem partes desinteressadas. Ou seja, a melhor tradução, eu imagino que seria partes envolvidas, talvez não partes interessadas. Se recai nisso que eu falei. Essa nova área de gerenciamento de partes interessadas, ela conta, na verdade não é tão nova, ela foi uma mistura entre a área de comunicação e a área de recursos humanos. Eles pegaram alguns processos e diluíram esses processos nessa área de gerenciamento de partes interessadas. Bom, a outra diferença grande que se tem é que a gente estava acostumado no PMBOK, da terceira para a quarta edição, houve uma redução de processos. A gente tinha 44, eles condensaram esses 44, esses dois processos, eles condensaram em 42. Dessa vez tivemos o contrário. A gente tem 42 na quarta edição, eles passaram a ser 47. A grande modificação é que agora basicamente todos os capítulos, ou seja, todas as áreas de conhecimento, têm uma etapa de planejamento, por exemplo, planejamento de escopo, planejamento de tempo e, bom, tem a anotação. Bom, um processo novo na fase de planejamento, existe agora na área de escopo, existe um novo processo que chama planejar escopo. Antes você tinha coletar requisitos, definir o escopo, que é AP. Agora é planejar escopo, coletar requisitos, definir o escopo, criar EAP. Bom, tempo. Existe um novo processo que entra antes dos outros processos de tempo, é planejar o tempo. Mesma coisa para custos. Agora existe o processo de planejar o custo. E nessa nova área de conhecimento, que é o gerenciamento de stakeholders, eles criaram um processo de gerenciamento de partes interessadas. Bom, essa principal mudança foi nessa área de planejamento, a criação desses 4 novos processos. Depois, na área de execução, foi criado mais um processo que talvez eu possa traduzir de uma maneira diferente do que pode
vir no PMBOK, né, em português, mas seria gerenciar o engajamento das partes interessadas. Em inglês é Manage the Stakeholders Engagement. Pode ter alguma conotação similar nessa tradução que será feita para o português. Bom, a ideia do PMI é lançar essa revisão até dia 20 de março e depois eles vão começar a compilar a obra final. Eu acredito que, é uma opinião minha, não sei, vai ser parcial aqui, e dizer que o livro deve ser lançado no meio do ano para o fim do ano. E consta que ainda será utilizado o PMBOK quarta edição para o exame preparatório, para o exame e cursos, né, até meados de 2013. Eu acredito que deva aí demorar um ano e meio para haver a tradução da versão em inglês para o português do Brasil do PMBOK da quinta edição. Acho que também seria uma oportunidade interessante para se repensar a tradução de alguns termos. Por exemplo, esse que eu falei do stakeholders, traduzir partes interessadas. O termo PMO, que em português a gente diz escritório de projetos, talvez soe estranho, porque eu trabalho na área de engenharia. Eu entendo que escritório de projetos, escritório de engenharia seria AutoCAD, projeto de máquina, projeto de construções. E a tradução literal, nesse caso, seria melhor do que PMO, Project Management Office. Então, escritório de gerenciamento de projetos seria uma tradução mais literal, e acho que dá o sentido que realmente se quer ter, né? Existem outros termos, nomes de processos que se dá no PMBOK em inglês que não soam legais em português. Talvez por causa daquela questão. Em inglês você tem duas palavras para projeto, em português. Em inglês você tem o project, você tem o design. O project seria uma coisa assim mais ampla, no sentido. Se você está pensando em project, você pensa numa Copa do Mundo, você pensa em estádios, você pensa em propaganda, infraestrutura. Se você pensa em design, você está pensando no desenho daquele produto, uma máquina, que seja um processo, e acaba se limitando a isso. Então existe essa diferença entre design e project, que em português a gente não consegue diferenciar. Então, de repente seria uma boa hora de se propor essa discussão. Bom, pessoal, é isso aí. Eu fico por aqui. Talvez fale mais pra frente das mudanças das ferramentas e técnicas, saídas e entradas desses processos novos, conforme eu for lendo. Grande abraço, até mais.